milímetros. Então isso era um pouco a ideia, é a ideia do Kaluza-Klein, que é a ideia de você, em dimensões 4, compreender as simetrias e os campos de Gauge como advindos, né, de um espaço de dimensão superior, onde a simetria que nós vemos em 4 dimensões deve ser uma isometria de um espaço de dimensões mais altas, e os campos de Gauge que nós vemos aqui em 4 dimensões, eles são residuais daquilo que seria, por exemplo, a conexão em dimensões mais altas. Vamos fazer essa analogia para a gente ver, então, finalmente, a conexão entre esses espaços quocientes que saem de modelo, aos quais estão associados modelos sigma não lineares, e os campos de 1 e 2, tá certo? Eu acho que com essa discussão, mais uma aula a gente fecha. Provavelmente nessa aula também vou fazer isso, e a última aula eu vou ver. Você está com o programa aí, não está? Deixa eu dar uma olhadinha só para ver. Fala aí, cara. Essa passagem de volta para 4 dimensões é via compactificação ou não? É via compactificação, É a compactificação, exatamente. A compactificação está aqui. Essas N dimensões são dimensões compactas e de uma variedade homogênea. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é meio boa. Não, fala aí o que é. Vamos supor que você tem uma partícula, equação de Dirac, descrevendo. Está sujeito a um campo magnético. Aí na hora de você colocar o campo magnético lá, você coloca a derivada covariante com o campo de Gauge lá. Isso. Então, uma partícula sujeita a um campo magnético, ela pode ser descrita como dessa maneira que você não colocou lá, Minkowski, com um subespaço a mais, né? Sim. E esse subespaço a mais deu origem ao campo de Gauge lá de dentro da derivada. Isso, exatamente. Esse campo de Gauge que está lá dentro da derivada, que é um campo de Gauge de 4 dimensões, ele é proveniente de uma dimensão exterior, de uma dimensão externa. O que a gente quer, na verdade, com essas formulações de Kaluza-Klein, é compreender a origem das simetrias que nós vemos em 4 dimensões. Por que tem uma simetria SO3? Por que tem uma simetria SO2 no modelo padrão? Por que tem uma simetria 1? Então a gente tenta resgatar isso em termos de interpretação geométrica. Talvez a simetria SO3, SO2, 1, que aparecem para nós aqui, elas sejam a isometria de um espaço de dimensão mais alta. A SO3 tem 8 geradores. SO3 tem 8 geradores, SO2 tem 1 gerador e o 1 tem 1 gerador. Então a gente teria 10 geradores. Mas SO3 tem o que a gente chama de 2 operadores de Casimir. Tem rank 2, um grupo de rank 2. SO2 é um grupo de rank 1 e o 1 é um grupo de rank 1. Então nós poderíamos imaginar que essas dimensões, essas dimensões extras que nós estamos vendo, elas estariam associadas a esses grupos através dos ranks dele. E esses grupos SO3, SO2, 1, eles aparecem como isometria para nós. Então, essa isometria deve ser a isometria de um espaço de dimensão. Essa que seria o porquê. Então, e o campo de ângulo, por que aparecem os campos de Gauge em 4 dimensões? Qual é o campo de Gauge em 4 dimensões? Ele está descolado assim? Ou, claro, a gente faz teoria de ângulo, não quer nem saber a origem dele. Mas você pode imaginar, não, esses campos de Gauge, na verdade, o que eu tenho é uma teoria em dimensões mais altas, eu tenho uma teoria em dimensões superiores. Essa teoria, ela é uma teoria de gravitação, e o que é conexão para essa gravitação chega em 4 dimensões como Young Mills, é essa que ele tem. A gente pensa que tem uma origem geométrica em dimensões mais altas para as interações em 4 dimensões. Essa aqui é um pouquinho a filosofia, certo? Tá, galera. Qual que é o artigo esse? Esse aqui eu estou falando? Para vocês. O Tchau já pegou até o PDF dele, né? Você tem o PDF dele? Você pode passar para o Léo? Tá legal. O Léo tem o Ricardo, você tem os e-mails de pergunta? Não tem mais do Tá, o e-mail, ontem eu dei uma vez que ele pegou, a gente pegou o PDF, está em forma de pré-print, mas está em forma ainda antiga, né? Mas esse trabalho aqui está publicado no Annals of Physics. Ele é um Annals of Physics, é Solange Tracidi, com Kaluza-Klein Theory, o título aqui com Kaluza-Klein Theory. Ele é um Annals of Physics do Solange Tracidi, do início, ele foi publicado por pré-print de início de 82. Vocês podem procurar Solange Tracidi, Annals of Physics 82. Com Kaluza-Klein Theory. Annals of Physics. De 82, início de 82. E ele é
Salan-Strasser-Gier, né, e é On-Kaluza-Klein-Theory. On-Kaluza-Klein-Theory. On. Sobre. Você vai querer olhar o programa? Quero olhar sim. Saber mais ou menos o que Primeira aula. antes de a gente está. Primeira aula vamos contar. Quadro geral de Mills, questão das massas, tratando o acoplamento. Tá certo. As conexões modelo sigma, modelo CPN e campo de. Então tá. Então a gente vai vou dar mais uma olhada, a gente vai ter que fazer uma aula sobre testar os acoplamentos quadrilineares, isso é uma coisa geral, e as 5 fases de uma teoria de Young-Mills, isso tudo eu posso fazer numa aula, e depois deixar uma última aula para o setor de Jinston, para falar um pouco de Jinston. Tá ótimo. E aí que eu explorei mais do que eu esperava essa conexão entre Young-Mills e o modelo sigma, eu pensei que eu fosse fazer menos coisas, mas aí como a gente levou mais tempo nisso, valeu a pena me investir, eu vou tirar um pouquinho dessa discussão dos acoplamentos quadrilineares também, ela é importante, mas de qualquer maneira, ela ainda tem muito resultado experimental para ser gerado. Eu quero só levantar a questão para vocês, quer dizer, todo mundo sabe o que são os acoplamentos quadrilineares de Young-Mills do curso passado, mas a gente vai ver o que tem de resultado experimental que confirma aquela estrutura de vértices quadrilineares, né? A teoria de Young-Mills, ela tem aspectos que ainda não estão testados, ela tem funcionado muito bem, mas a gente pode ter anomalias no setor de acoplamentos quadrilineares, e essas anomalias elas podem estar indicando, elas não são um defeito da teoria de Young-Mills, mas elas seriam vistas como indícios de uma nova física, de algum fenômeno físico que está fora do modelo padrão. Então, a gente vai discutir um pouco isso. Isso aí é um teste, né, que o LHC, a colaboração LHC-Atlas, né, está fazendo, que é analisar possíveis anomalias dos quadros e vértices para ver se identifica algum indício de uma nova física. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu acredito no máximo 13 encontros. 13 encontros você vê esses 2 horas, encontros de 4 horas. 13 encontros normais a gente possa terminar. Ô José, obrigado, Ricardo.